fui orientado pelo professor Fernandon, né? E vou trabalhar também sobre zapatismo, só que aí eu vou fazer um recorte, né, diferentemente do Sérgio, que é um recorte na educação, né? O tema zapatismo surgiu ali a partir das aulas do professor Fernandon em América, né? Onde a gente apresentou um trabalho de seminário, e aí eu me interessei muito sobre o tema educação e tudo mais. Posteriormente, numa disciplina que ele vai trabalhar sobre marxismo, a gente falou muito sobre a questão da praxis, né? E aí eu fiquei interessado assim e comecei a me perguntar, caramba, se a praxis ela essa relação entre você pensar, né, você elaborar intelectualmente, né, a realidade e colocar aquilo na prática, eu acho que o zapatismo faz isso com a educação, né? E aí foi onde surgiu a ideia de trabalhar esse tema, tá certo? E aí eu vou dividir, vou fazer um artigo, né? Eu vou dividir a estrutura desse meu artigo em 6 tópicos, né, principais. O primeiro, eu vou trabalhar esse contexto mais, eu diria, factual, né, sobre o movimento zapatista, o contexto de luta, né, as motivações que vão levar os zapatistas a fazer o levante armado e tudo mais. Então eu vou descrever todo esse movimento e, a partir disso, quando se constrói a autonomia a partir da dimensão territorial, né? Porque eu acho que, e aí eu utilizo da geografia aqui para poder fazer esse segundo tópico, porque eu acho que é importante para dar essa dimensão prática, né, territorial, de como funciona a autonomia zapatista. E aí, no terceiro tópico, eu trabalho justamente a educação, né, e vou observar essa questão dessa praxis, né, essa praxis contra-hegemônica, né, que vai contra esse modelo neoliberal de educação que vai ocorrer no México. E aí trago um conceito de uma antropóloga, né, que é a Ana Paula Morel, que ela vai trabalhar a questão da indigenização da educação popular, né, atrelando essa cosmovisão maia, e aí, por fim, as considerações finais e referências do meu trabalho. E aí, né, como objetivo geral, analisar a praxis contra-hegemônica da educação zapatista, compreendendo como o sistema educativo rebelde autônomo zapatista de libertação nacional, o SERAS-ELN, e aí eu vou me referir à sigla, né, ao longo do trabalho, o SERAS-ELN, articula terra, cultura e educação para formar sujeitos históricos capazes de resistir ao neoliberalismo e construir uma autonomia, né? E como objetivo específico, eu vou identificar, né, as motivações históricas e políticas que levaram a SLN a construir uma educação autônoma, em contraposição a esse projeto neoliberal de escola ocorrente no México, né? Vou descrever a estrutura e o funcionamento do sistema educativo dos zapatistas, com ênfase no papel dos promotores da educação. E aí eu trago um conceito de Gramsci, né, que é o intelectual orgânico. Então vou observar como eles se constituem, né, como intelectuais orgânicos e analisar esse processo de indigenização da educação popular, né, pelos zapatistas. E aí, como referencial teórico, né, o Gramsci. E aí eu pego os conceitos de hegemonia e contra-hegemonia dele, né, o conceito de intelectual orgânico, praxis, né, e me baseando muito nessa ideia de que toda relação de hegemonia ela é necessariamente uma relação pedagógica, né? A gente vai ver por que mais à frente. E um outro cara que eu utilizo, que é o José Carlos Mariátegui, né? Mariátegui é peruano, marxista, é um pioneiro desse marxismo aqui na América Latina. Ele faz uma coisa muito importante, que é justamente pegar esses povos indígenas, analisar eles a partir da lente marxista, né? E aí o Mariátegui, inserido naqueles debates sobre eugenia, sobre problemas de raça, que o indígena, né, tem um problema de raça, de cultura, o Mariátegui vai romper com isso e vai dizer, não, o problema indígena é um problema da terra, né? Porque a partir da terra é que ele pode se desenvolver, pode expressar sua cultura, sua cosmovisão, né? Então Mariátegui vai tentar contrariar esse movimento eugenista, né, a partir disso. E aí outros textos básicos que eu uso é o da Linha Pinheiro Barbosa, que vai observar a prática revolucionária. Ela vai, inclusive, para o projeto de Escoelita, Zapatista Visível, os zapatistas conhecem, assim como a Ana Paula Morel, que vai elaborar um livro, inclusive, falando sobre esse processo de indigenização, e o Jerônimo Pacheco, que ele traz todo um arcabouço, né, geral sobre o zapatismo e o movimento zapatista. E aí, contextualizando, né, a insurreição zapatista vai acontecer no 1º de janeiro de 94, né, no estado de Chiapas, no México. Eu trago, inclusive, aqui uma imagem, né, desse momento em que eles estão participando não, né, estão fazendo o levante armado na cidade de São Cristóbal de las Casas, né, que é uma cidade muito importante na região de Chiapas, né, onde eles vão tomar a praça principal e vão ficar lá por 7 dias armados, né, e depois do processo de declaração de guerra, né, contra o Estado mexicano e o exército mexicano. E aí eles vão insurgir com
essas chamadas 13 demandas, né, que vai estar contida lá na declaração da selva lacandona, né, declaração da selva, que vai ser a demanda por terra, por teto, por trabalho, por alimentação, saúde e cultura, independência, democracia, liberdade, justiça, paz, direito à informação e à educação, né, trazendo esse legado ali de Zapata, né, de Emiliano Zapata, lá da Revolução Mexicana no início do século XX, né, e vindo com essa consigna, né, de a terra é de quem nela trabalha, né, e por que a terra? Porque essa luta pela terra é justamente porque o México vai estar se desenvolvendo, vai estar entrando, né, num acordo que é o NAFTA, né, e para aderir ao NAFTA, nessa ideia de modernização do México, precisava fazer algumas reformas na sua Constituição, inclusive no artigo 27. O artigo 27 da Constituição mexicana vai falar justamente sobre as terras ejidais, né, que eram as terras comunitárias, né, compartilhadas, que eram consideradas inalienáveis, né, e que, para que o México pudesse aderir ao NAFTA, ele precisava reformar isso, abrindo a possibilidade de empresas estrangeiras acessarem essas terras ejidais e fazer o quê? Fazer a remoção, né, de minérios, materiais ali primários. E isso afeta diretamente o modo de vida indígena, né? Como o Sérgio fala, Chiapas é um estado muito rico em matéria primária, né? Então, e é onde esses indígenas zapatistas estão localizados, né? E aí já reforça essa ideia, né, de que o problema indígena é a questão do problema de estrutura agrária. Então, eu estou sempre trabalhando essa questão no texto, né, sobre a questão da terra e tudo mais, né, mostrando como a terra é importante para esses povos indígenas, para que possam expressar sua cultura, sua cosmovisão, né? E aqui, ó, a terra constitui a condição material sem a qual as identidades indígenas não podem se reproduzir. E aí, no meu trabalho, eu mostrando como esse processo de hegemonia que vai se formando pelo Estado mexicano, né, sobre esses povos indígenas, ele vai se estruturar na infraestrutura, né? Ele vai se utilizar da infraestrutura a partir da concentração fundiária, da privatização das terras comunais e da exploração da força de trabalho indígena, né? E esse processo, em forma de... Porque além do Gramsci, né, além da força coercitiva, há também o consenso. E esse consenso é gerado a partir de onde? Né? Na superestrutura com o quê? Com a escola, com a homogeneização da língua, né? Da religião, o apagamento da cultura e tudo mais. Então há esse processo também. E aí, para poder entender, né, como é que funciona essa autonomia territorial zapatista, eu peguei o trabalho do Fábio Alckmin, né, que é uma tese de doutorado, e ele vai trabalhar toda a estrutura geográfica zapatista muito bom, esclareceu muita coisa do meu trabalho, né? E ele vai dizer que essa autonomia vai nascer e se consolidar justamente pela inflexibilidade e descumprimento dos acordos por parte do governo. Que acordos são esses, né? Os zapatistas, como se levantam, eles, depois de 12 dias de conflito, eles vão tentar dialogar com o governo mexicano, né? Aí é onde vai ser criada a COCOPA, né, que é a Comissão de Conciliação pela Paz. Aí vai ter os acordos de San Andrés, que é o governo mexicano prometendo a esses povos indígenas que vai permitir a autonomia, que vai permitir a autodeterminação, só que na prática isso não acontece. E como isso não acontece, os zapatistas então resolvem delimitar o território autônomo para eles, né? E aí são criadas as juntas de bom governo, que seriam essa entidade administrativa que vai supervisionar, que vai controlar uma área maior. Então aqui a gente consegue ver, ó, a parte colorida é a parte das juntas do bom governo, e essas juntas do bom governo, né, traduzindo para o nosso imaginário, vai ter as chamadas capitais, que para os zapatistas são chamados caracoles, né, que são esses centros administrativos onde vão operar ali discussões administrativas sobre educação, sobre saúde, onde vai estar ali, governando também, onde vão estar controlando ali administrativamente todas essas áreas aqui. Tá? E aí chegando, né, na parte da escola, a gente tem a questão do contexto. Por que é necessário para os zapatistas criar um modelo de educação autônomo, né? Se viu durante muito tempo na história, desde o processo de colonização até a implementação do neoliberalismo no México, né, que os povos indígenas foram
marginalizados muitas vezes, né? E que as escolas em que esses indígenas maias estavam inseridos eram escolas precarizadas, eram escolas, inclusive, que não consideravam as especificidades dos povos, das comunidades indígenas. Então, era uma escola que, por exemplo, atribuía a assimilação cultural através da imposição do idioma, por exemplo, que era o castelhano, o espanhol, né? Então, forçava esses povos indígenas, e aí isso daí combate uma questão epistemológica mesmo, de visão de mundo através da fala, do idioma, de expressões que não podiam ser faladas, né? Até muitas vezes esses zapatistas eram punidos, caso falassem no seu idioma de língua materna, né? E aí é criada a PEBs, né, que vai ser um programa de educação básica da selva, não funciona, os professores tentam adequar o modelo de educação ocidental ao modelo de educação zapatista, não dá certo, os zapatistas não se adaptam a esse tipo de ensino, muitos professores, inclusive, eram utilizados como agentes de espionagem, né, isso já depois do Levante, como agentes de espionagem, utilizavam, inclusive, estruturas militares para poder levar materiais de aula e tudo mais, então, por conta dessa relação dos professores do Estado mexicano com a militarização que estava combatendo, né, os zapatistas, o Levante, eles decidiram romper com esse programa, né? E aí é construído o sistema educativo rebelde autônomo zapatista, que já vinha sendo trabalhado há muito tempo, mas que eles se materializam mesmo ali em 2003 com a criação da Junta dos Governos, que eu mostrei anteriormente, e com essa melhor administração territorial zapatista, né? E aí esse sistema educativo ele vai ter dois níveis, né? O nível primário, né, que é a Escola Primária Rebelde Autônoma Zapatista, né, a EPRAES, e o nível secundário. A gente observa aqui que os zapatistas, eles não necessariamente excluem totalmente o modelo de educação ocidental. Eles compreendem a ciência formulada pelo mundo ocidental, compreendem as estruturas políticas, mas o que é que eles fazem? Eles pegam esse modelo e adaptam à realidade, né? Às necessidades de cada comunidade, de cada pueblo, de cada caracol. Tá? É a ideia de se basear, né, na autogestão e na participação comunitária. Só que um elemento central que eu trago para essa educação é a questão do, eu não consigo diferenciar, Nixvani, que vai ser o promotor da educação, né? O promotor da educação, para os zapatistas, é chamado de Nixvani, né, que significa aquele que move, né? E normalmente, né, esse promotor da educação vai ser escolhido por assembleias, né, assembleias comunitárias. Então cada cidade autônoma, cada comunidade vai fazer uma reunião para poder eleger, né, escolher esse promotor da educação para poder dar aula na comunidade. Normalmente também nessas assembleias participam as crianças, né? Os próprios estudantes zapatistas que participam das escolas elegem também os professores que vão ensinar, né? E aí esses professores vão manter ainda a relação com a terra, os professores vão continuar sendo camponeses. Isso mostra, né, a importância de estarem próximos da realidade zapatista para poder ensinar, né, adaptar a educação a partir da realidade comunitária, né? E normalmente são mantidos pela própria comunidade. O Estado não oferece salário e eles também não recebem salário em dinheiro da comunidade, né? A comunidade, como é que vai auxiliar o professor, o promotor da educação, enquanto ele estiver dando aula, né? A comunidade vai pegar uma parcela que vai da população, e vai distribuir para esse professor, seja uma parcela da população em alimentos, seja serviços comunitários nas terras desse professor, desse promotor da educação. Então é uma forma de manter a engrenagem funcionando. E aí é onde eu trabalho a questão do intelectual orgânico, né, no promotor da educação, porque esse promotor da educação vai surgir da base, né, de baixo, através dessa realidade, para justamente compreender as dinâmicas históricas de opressão e tudo mais que são impostas aos zapatistas, né? Ele vai justamente pegar e, a partir dessa abstração do que funciona, aplicar e ensinar aos seus estudantes a como pensarem criticamente, como preservarem esse processo de autonomia né, nesse sentido eu trago o conceito de intelectual de Gramsci. Tá? São mais dois faz quanto tempo, professor? Agora, 6 minutos. Tá bom. Eu saí de casa com dado 22. Vamos lá. E aí o que acontece, né? Aí que eu trago uma questão mais material da educação, né? Das práticas
pedagógicas mesmo, né? Então, o ensino normalmente ele é coletivo, não tem uma ideia de hierarquia. Por mais que exista a aula na escola, ele, na sala de aula, ele sai da sala de aula e também vai para as comunidades, ele também vai para as reuniões sindicais, vai para as assembleias. Então, os estudantes, zapatistas, as crianças aprendem para além da escola, aprendem também com as relações comunitárias, né? E aí, essa aula, né, essas aulas não têm ênfase nas histórias e lutas zapatistas, né? Vão ser aulas abertas, com jogos, danças, contos, tem peça de teatro, inclusive tem um bocado de vídeo no YouTube, assim, dos próprios zapatistas, das crianças brincando vestido de abelhinha, uma coisa maravilhosa, assim, de se ver. Né? Eu até me acabei de rir e me emocionei bastante, porque é muito bonito, é muito lindo, assim. E eu trago aqui, né, um trecho do Elizabeth Field, que ele vai dizer que o modelo, as práticas educativas zapatistas está muito relacionado ao ser e não ao ter, né? Cumprindo com essa lógica do individualismo capitalista e tal, de você consumir, você até se agarrar ao conhecimento que você tem, ou à questão material, e na verdade você ser um sujeito para a comunidade, né, que compartilha seus conhecimentos, compartilha seus saberes para preservar essa autonomia e construir a autonomia brasileira, a autonomia zapatista, né? Bom, e aí não utilizam boletins oficiais, não tem questão de prova, né? Os saberes vão ser medidos a partir da prática, né? Então, uma das coisas que fazem é o seguinte: 30 dias de aula, 15 dias, você sai da aula e vai ficar na comunidade, no pueblo. Tá, vai fazer o que lá? Não, vou ensinar para os meus pais o que eu aprendi na escola e tudo mais, vou praticar o que eu aprendi e depois trago de volta para a escola depois desses 15 dias. Assim. Então, é essa a ideia. Vão assumir cargos, muitas vezes a ideia de assumir cargo de comandância, né, cargo de relevância assim, política e tudo mais, ou até mesmo trabalho no campo, enfim. E aí no currículo, né, na escola primária, você tem a leitura e a escritura, né, e aqui entra o castelhano, o tzotzil, né, o tzetal, que são as línguas maternas, então eles ensinam também o espanhol, mas focam também na língua materna, né? Matemática, história, política, natureza, geografia, cultura, arte, esporte, saúde e produção. E no sistema secundário, linguagem, falei também entre o espanhol e as línguas maternas, matemática, ciência, produção e humanismo. Né? E aí o Ana Paula Morel vai trazer esse conceito de indigenização da educação, né? Educação popular, inclusive. Ela vai utilizar o conceito de Paulo Freire, né? A ideia de educação popular de Paulo Freire, e vai dizer como os indígenas pegam isso e transformam aquilo para as suas necessidades, né? Adaptam aquilo. E esse processo de indigenização passa justamente para além das relações humanas. Para os zapatistas, eles aprendem entre si, mas também aprendem com a natureza, com os animais, com as montanhas, com os rios, né, as árvores, porque isso ajuda, inclusive, a preservar a própria lógica de vivência indígena, né? De preservação da natureza e tudo mais. Então, é algo importante também. E aí, para finalizar, né, o CERAS-ELN, né, é a prática para a construção de uma contra-hegemonia, né, buscando romper com a educação que forma mão de obra para o mercado, com o objetivo central de formar sujeitos históricos para a autonomia através de uma nova racionalidade ancorada na cosmovisão maia, na coletividade e na relação com a terra. E aqui eu trago só uma imagem de uma escola zapatista, e aqui a gente tem uma frase, né, nessa pintura que diz: a educação autônoma constrói mundos diferentes, onde caibam muitos mundos, verdadeiros com verdades. Né? Eu acho bacana essa perspectiva de possibilidades, né, que a gente pode tomar com isso. Sim. Bom, então as referências que eu utilizei nesse slide, né, são outras. Mas é vocês dois pode ser. Tá, então beleza. A gente faz um pouquinho diferente. Eu adorei. Extremamente didático, aliás, muito didático, como eu não entendo absolutamente nada disso daí. Então, para
mim, é o que eu digo, é aprendizado, a gente está aqui sempre. E foi bastante didático. O povo tem um entusiasmo, mas eu acho que os conceitos básicos foram passados. Eu acho que questões de fundo, né, questões teóricas que remetem ao movimento, que você também trouxe. Então você consegue fazer a tua apresentação desse curso com o arcabouço conceitual, aparecendo lá. E lembrando aqui de Jonas, né? Não é em vão que ele só me lembrava do MST. E aí já me veio na cabeça, né? Não sei se existe Tiago, Lúcio, ou se de repente alguém se habilita. Talvez já exista, eu aqui não ignoro, não sei. Mas algum trabalho que faço muito, né? Ponha em discussão, ponha em que de um tem inspirando o outro. Isso aí eu não sei se já existe, mas seria. Ele de MST? Já existe, já. É um trabalho de Sebastião Vargas, né? Já faz isso aí, né? Pois é, mas enfim, nunca os possíveis recortes, né? Com certeza, como aliás é um tema tão amplo aqui e tão amplo no Sem Terra, né? Você pode fazer N cortes, por exemplo, pegar a nossa experiência do curso de História aqui da UFPB com Toleira, o de Pedagogia, o de Direito, que recentemente, eu acho que vocês todos viram, né? Formando em um curso do Pronera no Direito, faz concurso para juiz e aprovado. Isso aí, o movimento estava comemorando, né? Então, os pontos de interseção da UNSP que traz, eles se incorporam numa educação formal dentro da universidade, mas ao mesmo tempo eles remetem a isso, ao tempo de comunidade. Então, enfim, os ganchos aí, mas gostei bastante. Enfim, adorei. Eu peço, em primeiro lugar, que você manda esse texto. Se não, como você. Por quê? Porque a gente tem leituras, né, do movimento zapatista, mas eu confesso minha ignorância da profundidade pedagógica, educacional, a construção de uma contra-hegemonia que eles estão fazendo, né? Eles estão fazendo porque aí não é a preparação para a luta armada em 3 meses, aí é mudança de cultura, é mudança de comportamento, né? Mudança profunda. Que remete, em primeiro lugar, eu achei super interessante o José Carlos Mariátegui, né? Peruano, década de 20, começou a pensar o marxismo não pela ótica da revolução dos operários, mas dizendo, olha, aqui na América Latina em geral, no famoso 7 ensaios, né, da realidade peruana, a exploração da população indígena. Bolívia, Equador, Peru, é esse pessoal que sofre a exploração. E como eles sofrem a exploração, serão eles que irão desencadear o processo revolucionário. Né? Mariátegui, mas então a grande força do pensamento dele é esse, que é a busca, que é a valorização do indígena. Coisa que, e quando você falava, né, o Mao Tse Tung tinha essa preocupação também. Mao Tse Tung, quando estabelece o primeiro soviético, né, ele cria uma universidade chamada Universidade Anti-Japonesa, porque o Japão estava dominando o Japão, que estava dominando a China, mas a preocupação dele com a cultura, a preocupação com a educação, de construir uma contra-hegemonia capitalista, de reeducar aqueles que, revolucionários que ele achava pequeno burguês, diz, olha, vai aprender com um trabalhador, é preciso você, né, colher, plantar, não adianta só ficar na teoria não, a prática é importante.
Então, eu acho que essa preocupação que você traz, a leitura que você traz, o trabalho que você traz, revela um aspecto que eu confesso desconheço e que terá, por isso, a longevidade do movimento, como no trabalho de Sérgio a gente percebe, né? A longevidade do momento. O Sendero Luminoso acabou quando a CIA, junto com o Fujimori, né, dominaram o camarada Gonzalo, que era o líder, o ideólogo do Sendero Luminoso. Era uma estrutura tão hierarquizada, tão leninista, tão, né, burocratizada, que quando pegaram a cúpula do movimento, botaram o camarada Gonçalo com aquela, dentro de uma grade, literalmente dentro de uma grade, com a roupa de presidiário dos irmãos Metralha, para ridicularizá-lo. E aí há uma quebra, né? O sistema de repressão. Esse tipo de movimento é difícil. E você está capilarizado num processo habitacional, você está, né, formando gerações nesse tipo, né? Numa perspectiva mais longa. Né? Sem a ansiedade da Revolução de 2 anos, Revolução Cubana, de 57 a 59. Muitos jovens morreram, até que 60, 70, na América Latina, pela perspectiva de que a Revolução era no outro dia, né? Você vai fazer uma guerrilha, monta um foquismo, dá uns tiros ali e está resolvido. Não é assim. Não é assim. Esse trabalho que você traz revela isso. Revela uma preocupação de longo prazo, de mudança de sociedade, né, de longo prazo. Então, parabéns pelo trabalho. Eu só dou nota se eu receber o trabalho por escrito que eu quero ler. Então, manda pelo zap para mim. Vitor, suas palavras. Quero agradecer quero agradecer ao pessoal que veio, todo mundo aqui, isso é bacana. Agradecer a minha esposa por me acompanhar nos momentos bons, aos meus amigos, que estão aqui, camaradas. Muito obrigado. Agradecer a senhora que está conduzindo, pelas orientações do seminário, recebido na cadeira, né? Foram boas. Agradecer ao professor Francisco Bernardon por ter me orientado nas correrias da vida, se dispôs a me ajudar. Os debates em sala de aula foram assim, um grande crescimento pessoal, intelectual, inclusive encontrei, graças à aula dele, encontrei algo que eu pude me aproximar, sabe? Me identificar. E aí, muito obrigado, professor, por conosco. E acho que é isso, gente. Acho que é isso. Chegamos até aqui. Isso. Chegamos até aqui. Aí é só pensar no mestrado agora. E na cerveja. É o principal. Bom, eu quero agradecer também as palavras da Monique, do Flávio. Enfim, agradecer a leitura do Jonas, eu sei que ele não pôde mandar ainda o retorno dele, mas ele é um companheiro ainda de várias empreitadas, e que o tema também, assim como o Flávio, o Jonas também é muito caro, né? Respondendo como o Sérgio e o Vitor falaram, né, também alguns estudos fazem essas relações entre o ZRN e o MST. Mais próximo da gente aqui, o professor do UFRN, o Sebastião Vargas, que publicou alguns artigos. Ele não fez exatamente a tese sobre isso, que foi sobre o ZRN, mas ele chegou a escrever algumas coisas sobre a relação. Embora não exatamente sobre a educação, porque eu acho que o pessoal da educação trabalha mais, né? Ele trabalhou com a questão da mística. Sim. Né? E alguém que inclusive fica lá imerso no ZRN, mesmo mestrado e tal. Né? E publicou também um dossiê que eu organizei com uma revista, um artigo exatamente sobre isso. E depois eu posso passar. Né? Mas eu acho que as ideias que a Monique deu também aqui trazendo aproximações com o Pronera, né? Que é exatamente algo muito, muito parecido, né? Com que as preocupações que o Vitor desenvolve aí para pensar essas práticas da perspectiva contra-hegemônica. Né? Ficou um artigo redondinho, né? Obviamente que algum outro ponto pode ser, né, ser aprimorado, né? Por exemplo, a ideia inicial do Mariata que era desenvolver um pouco mais ali, eu acho que ainda cabe talvez uma revisão final, eventualmente uma publicação, né? Discutir justamente o Vitor
fala, né, sobre a questão indígena com a questão de terra, mas também o Mariátegui fala ali sobre a questão do anti-imperialismo, né, também está diretamente associado com o ZLN, né, na escolha do 1º de janeiro de 94 para a sua ação, também como o Lúcio Flávio falou, acho que uma nota de rodapé, né, mas talvez para passar para o texto, né, como o Mariátegui fala de como nas sociedades indígenas, no caso pensando especificamente aí das sociedades indígenas, né, e caracteriza como sociedades comunistas, embora, né, falou a outra palavra agora a respeito do regime político, né, mas pensando como um elemento de longa duração de permanência para se pensar uma revolução socialista na América Latina desde já, e não esperar o desenvolvimento do capitalismo para o socialismo, né, amanhã, né. Então, eu acho que o contexto bastante redondo, né, ele é fruto também de um amadurecimento de anos. Eu lembro, né, do desenvolvimento desse trabalho, né, junto com a Tainá e Thiago Medeiros, né? É o Thiago Veras. Veras. Thiago Veras, né? Na disciplina de América 2 e depois, né, na disciplina optativa que a gente desenvolveu no semestre passado, retrasado. Enfim, né? E, então, assim, fico muito feliz que, assim como o Sérgio, embora o Sérgio, né, já tenha essa aproximação com o tema muito antes, né, mas que, por exemplo, o Vitor, né, desenvolveu a partir das aulas. Então, ou seja, não é um TCC que surge do nada, mas já de um processo mais longo, né. Eu vou também cometer uma inscrição aqui, porque o Tatagiba já falou. Eu pesquei aqui. Ou pelo menos eu ouvi. Ele teve uma outra qualidade importante, viu? No final da disciplina optativa, a gente contando uma segunda-feira atrás de uma semana, alguém conseguiu abrir um bar no Castelo Branco. A segunda-feira agora estava fechado. Agora está explicado porque marcou para 4. Não, todos os bares fechados, chovendo, e ele conseguiu abrir um bar para a gente poder tomar uma cerveja. Virou amigo do Pegou dono. uma moto, foi dando volta nos bares. Então, assim, esse foi o ato revolucionário mais importante. Então, parabenizar aí, e ele que também já é professor, né, já atua aí como professor, eu acho que deu uma bela explanação aqui, né, uma bela exposição para todos nós. Agradecer a confiança. Estamos juntos aí, quem quiser aqui, certo? Valeu. Esse cacto é mexicano, viu? Daí faz a tequila. Daqui a pouquinho. Tá, beleza. Vai fazer tequila daqui?